Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Nós vamos aprender hoje sobre as expedições da história de Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da independência do Brasil, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos aqui. Pessoal, nós vamos utilizar aí o livro do Gilberto Coutrin e do Jaime Rodrigues, mas eu também quero fazer menção que nós vamos utilizar esse material aqui também. História do Brasil, de Boris Fausto. É um livro muito clássico, um livro excelente de material aí em relação à história do Brasil. E alguns pontos nós vamos estar trabalhando com ele, certo? Então, vamos para o compartilhamento da nossa tela. Vamos lá, pessoal. Tela compartilhada. Vamos lá. Então, hoje nós vamos estar trabalhando a independência do Brasil, certo? Nós já trabalhamos aí a independência dos Estados Unidos. Nós já trabalhamos a independência na América Latina. E agora nós vamos entrar propriamente dito de forma específica a independência do Brasil. Para essa aula não ficar muito longa, muito extensa, nós vamos dividir ela em 3 partes, certo? Nós vamos falar uma breve introdução, depois nós vamos falar algumas revoltas que foram consideradas importantes aqui no Brasil, e por fim nós vamos falar propriamente dito do processo de independência, de como foi que aconteceu essa independência no Brasil. Então vamos lá. Pessoal, então o primeiro ponto aqui que nós queremos trabalhar aqui é com relação à população e à sociedade. A formação do Brasil, do povo brasileiro em 1798, ela vai ser constituído ou vai ser formado de brancos, de negros, indígenas e mestiços, né? Então, a população nesse período, ela vai ser constituída de brancos, de negros, de indígenas e mestiços, certo? Que é algo que é comum nos dias de hoje, né? Nesse período aqui também era algo peculiar, algo também muito comum, essa formação brasileira em 1798. Vamos lá. Nesse período, pessoal, nós tínhamos aí 3 grupos sociais, certo? Nós tínhamos aí 3 grupos sociais. Professor Germano, quais são os grupos? Opa, vou lhe falar. Então vamos lá. Era o povo, certo? Eram os colonizadores e eram os colonos. Então nós vamos trabalhar e falar sobre cada um desses grupos sociais nessa época de 1798 até quando aconteceu aí o processo de independência do Brasil. Vamos lá. E aí, pessoal, nós vamos entrar aqui no grupo aí, o povo, certo? Então, o povo, pessoal, ele vai ser constituído aí de homens e mulheres, escravos, escravizados, né? Negros ou mestiços, indígenas, brancos pobres, mestiços livres e pobres. Então, essa população aqui, que nós chamamos de povo, era essa população aqui que trabalhava em todas as atividades dentro do Brasil colonial, certo? Então, nesse período aí, era o povo que fazia todo a parte braçal, a atividade aí dentro do Brasil colonial. Os colonizadores, pessoal, quem são os colonizadores ou o rei nós, né? Também conhecido como rei nós. Então, os colonizadores são pessoas que nasceram em Portugal, certo? E eles nasceram em Portugal e depois eles vieram para cá para o Brasil justamente para colonizar, certo? E aí, quem são esses colonizadores? São comerciantes, governadores de capitanias, juízes, desembargadores,
funcionários da coroa portuguesa, oficiais militares, bispos e arcebispo. Então, todas essas pessoas aqui, essas funções sociais que elas têm, eles nasceram lá em Portugal e eles vieram para cá, para o Brasil, para colonizar os indígenas. Uma observação aqui importante é que eles ocupavam os cargos de poder e administrativos, controlavam o comércio e defendiam 100% aí o domínio colonial português, certo? Então, eles vieram aqui no intuito de justamente fazer o processo de colonização aqui do Brasil com os indígenas. Os colonos, professor Germano, quem eram os colonos? Então, os colonos, pessoal, já são os filhos, né, dos primeiros colonizadores. Nós vimos aqui no slide anterior quem eram os colonizadores. E os colonos já vão ser os descendentes desses primeiros colonizadores. E aí, um detalhe que é importante aqui você gravar é justamente que o governo português ele vai ter o monopólio de algumas comércios aqui no Brasil, por exemplo, como a exploração do sal, o tabaco e o diamante. Então, vamos lá, só resumindo. Os grupos sociais, nós vamos ter o povo, os colonizadores e os colonos. O povo era o que fazia toda parte do trabalho e atividade aqui na época do Brasil, em 1798, até o processo de independência. Né? Vai continuar, mas nós vamos ver isso com mais detalhe. Os colonizadores ou reinóis eram pessoas nascidas em Portugal e vieram para cá justamente para colonizar o Brasil. E aí os colonos eram os descendentes, ou seja, os filhos, né, dos primeiros colonizadores. E aí eles tinham aí o monopólio da exploração de sal, tabaco e diamante. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui nessa primeira aula, certo? Uma primeira aula introdutória somente. E aí nós vamos retornar na próxima aula com mais detalhes em relação a algumas revoluções que aconteceram aqui no Brasil. Tá ok? Então, tchau, tchau. Fui!